Olá, queridos, tudo bem com vocês? Professor Wellington aqui, aquele abraço para todo mundo. Nós estamos hoje continuando a nossa disciplina de sistemas, né? Sistema do escritor em geral. E nós já vimos o sistema digestório, né? Anatomia e fisiologia, vimos o sistema excretor, urinário, vimos também o sistema reprodutor humano, tanto masculino quanto feminino. Vamos ver agora o sistema endócrino, e aí vou ficar devendo para vocês sistema nervoso e sistema cardiovascular, né? A gente vai colocar o respiratório ali também junto. Vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula de hoje. Nós temos um slide grande. O sistema endócrino ele é um pouquinho, como eu costumo para vocês, chamar para vocês divertido, né? Só que ele e contém muita informação. Vamos ser assim com nossas palavras, né? E eu trouxe esse slide aqui, gente, que ele é da Faculdade Montes Belos, que é da professora Marília Gomes, né? Que é uma excelente professora, disponibilizou esse slide na internet através do Heineken. Eu acho que está errada essa expressão, tá? Mas nós estamos aqui dando devidos méritos para a autora do slide, tá? Vamos lá. Então, os objetivos em geral é a gente iniciar o conhecimento, pelo menos básico, do sistema endócrino, que é um dos, assim como qualquer sistema, né? Ele tem uma importância gigantesca em nossa vida, em nossa qualidade de vida. Estudar as principais glândulas endócrinas, noções de morfologia e função das glândulas. Então, a gente vai ver anatomia e fisiologia das glândulas, certo? E também vamos ver quais são os hormônios secretados e quais são as suas funções, certo? Então, não tem como falar de sistema endócrino sem falar das glândulas que compõem esse sistema e especialmente dos hormônios que são o produto desse sistema, certo? E a gente vai ver que aquilo que a gente aquilo que a gente sente, vamos dizer assim, depende muito dos nossos hormônios. Nós somos os nossos hormônios, é mais ou menos isso, certo? Então, beleza. O sistema em si, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas que produzem hormônios e estão amplamente distribuídos pelo corpo, certo? Quando a gente estava estudando os outros sistemas, o sistema reprodutor, por exemplo, a maior parte do sistema reprodutor, ele fica geograficamente ali na região da pelve, né? Aqueles ossos da pelve lá. E aí há algumas exceções. O sistema digestório, a gente viu que tem um caminho por ele, mais na parte abdominal e começa aqui no trato digestório. Então, assim, a gente vai ver que o sistema endócrino, uma das peculiaridades dele é justamente essa questão de ser muito distribuído por todo o corpo. Então, se você for dar uma olhada no corpo em geral, em qualquer parte geográfica do corpo, vai ter alguma glândula endócrina próxima ali, aí você vai conseguir. A ideia é que a partir dessa disciplina a gente consiga encontrar, observar qualquer parte anatômica do nosso corpo e aí você saber que tipo de órgão, se é uma glândula, se é qualquer outra morfologia anatômica, né? Outra característica muito importante, muito interessante do sistema endócrino é que ele não possui ductos, eles secretam diretamente nos capilares. É interessante porque quando você vai ver o sistema digestório, por exemplo, você tem um caminho que vai ser percorrido, né, desde aqui do esôfago, faringe, né, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então você tem um caminho que o bolo alimentar ele vai correndo até chegar lá, até ser excretado pelo corpo. No sistema endócrino não existem ductos, não existe um caminho específico, ele vai ser espalhado pelo corpo pelos próprios capilares, direto nos capilares, melhor dizendo, né? Secretado direto nos capilares. Então não possui um caminho específico, ele é espalhado pelo corpo. A maioria dos hormônios exercem efeitos em tecidos distantes, certo? Então a gente vai ver, por exemplo, a gente estava falando no sistema reprodutor que são liberados hormônios para uma determinada glândula, vamos já ver aonde, né? Para não adiantar aqui, que estimula a produção de ovócitos, por exemplo, dos óvulos, estimulam a produção e o crescimento do endométrio, que é aquele tecido, né, que recobre a cavidade interna, a parede interna do útero feminino. Só existe útero feminino, né? Desculpa aí a redundância.
Mas, assim, a gente vai ver que uma glândula na região superior do corpo vai exercer efeito a partir de hormônios num tecido que está muito distante daquela glândula de fato. É uma característica bem bacana também do sistema endócrino. E, além disso, os hormônios são mensageiros químicos. O que são os hormônios? Eles são a definição lá, se alguém pedir para você o que é um hormônio. Então, a gente vai ver que os hormônios eles são mensageiros químicos que influenciam ou controlam a atividade de outros tecidos ou órgãos, certo? Então, é o seguinte, o hormônio ele serve meio que para eu controlar a fisiologia de um determinado órgão. Então, eu quero que esse órgão funcione dessa forma agora, dessa forma, dessa forma. Então, vou colocar uma quantidade específica de química lá, de hormônios. Essa química vai ser a questão de mensagem, né? São mensageiros químicos para que aquele corpo funcione com uma determinada fisiologia naquele momento, certo? É muito comum, por exemplo, mulher na TPM, vamos dizer assim, é muito comum você dizer, são os hormônios. O que isso quer dizer? Que tem hormônio sendo secretado que faz com que ela fique irritada com qualquer coisa. Então, sei lá, se ela falar a palavra meu amor, me traz café, você pergunta o quê? Não entendi. Tu tá ficando surdo? Tu é... E começa lá aquele bate-boca que todo mundo sabe como é TPM, né? Algumas pessoas é menos, outras é mais, algumas mulheres. A gente sabe como é que é. Isso é causado por hormônios, porque eu costumo dizer que os nossos hormônios eles ditam aquilo que a gente é. Por exemplo, existem algumas patologias, né? A gente vai falar depois no sistema nervoso, e que a gente pode falar, por exemplo, da ansiedade. A ansiedade tem um hormônio. Não vou falar o nome do hormônio aqui para não correr o risco de errar, porque nós vamos estar no YouTube, né? E aí todo mundo vai estar vendo isso aqui, vai estar aberto para o mundo inteiro olhar. Mas tem um hormôniozinho da ansiedade que ele é bom, certo? Só que quando ele é excretado em excesso, a pessoa começa a ficar com ansiedade patológica, né? E aí começa a ter efeitos nocivos à saúde ou à qualidade de vida, como taquicardia, como sudorese, como sensação de falta de ar, de um peso, uma pressão, alguma coisa desse tipo, certo? E aí você vai e trata isso quimicamente. Você manda um inibidor de hormônio para que o hormônio seja controlar a quantidade de fato que vai ser liberada no corpo. Então, assim, os hormônios, em geral, eles controlam aquilo que a gente é de verdade. É claro que eu estou falando uma linguagem fisiológica, tá, gente? Uma linguagem fisiológica. Quais são as principais glândulas endócrinas? Nós temos aqui 8 glândulas listadas. Nós temos, em primeiro lugar, a hipófise, que é uma das mais conhecidas, né? A glândula tireoide, que deve ser a mais conhecida, né? A tireoide. Nós temos as paratireoides, que ficam próximas. As glândulas suprarrenais, que têm uma importância gigantesca. Falamos sobre isso no sistema excretor, uroexcretor e sistema urinário. Também vamos voltar a falar um pouquinho, provavelmente, no sistema cardiovascular, já que o rim tem uma função vascular interessante, né? O circulatória, melhor dizendo. Beleza. Aí nós temos também o pâncreas, que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo também, muitas vezes confundido com órgão, né? É questão apenas de morfologia de palavras. As gônadas, certo? Também são classificadas como glândulas endócrinas, desculpa, as gônadas masculinas e femininas. A gente falou sobre esse tema no sistema reprodutor. Quem tiver alguma dúvida pode ver aqui no nosso canal. Nós temos 2 aulas do sistema reprodutor, inclusive com a participação de uma amiga muito especial, a professora Vitória. Temos também timo, que também é bem conhecido, dos profissionais da saúde, né, para quem estuda, a população em geral não conhece muito, e a glândula pineal. Vamos estudar um pouco sobre elas. Essa primeira parte aqui é bem introdutória, nós vamos fazer umas 2 ou 3 aulas do sistema endócrino, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira glândula, hipófise. Como eu falei, uma das glândulas mais destacadas. Essa glândula, gente, a primeira característica que eu queria lembrar vocês é o seguinte: a glândula é conhecida como glândula pituitária. Existem algumas séries bacanas pra gente que faz
que estuda saúde, a gente deveria assistir, é indicado assistir. Algumas coisas são fictícias, mas outras são bem bacanas. A parte mais de medicina, todo mundo gosta de Grey's Anatomy, né? Eu gosto mais ou menos, mas em relação a aprendizado mesmo, para diagnóstico, que é o nosso caso aqui na radiologia, eu prefiro a série Dr. House. Se eu não me engano, são 8 temporadas, certo? Então assistam, tem muita coisa legal. Aí tem o The Good Doctor, o Bom Doutor, tem o New Amsterdam também. Tem algumas séries bacanas. Então, se for para a gente assistir série, gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo em alguma coisa, é entretenimento e também aprendizado. Então, eu acho muito bacana, especialmente Dr. House. Eu sou viciado nessa série, já assisti várias vezes, todas as temporadas. A gente continua sempre aprendendo alguma coisa, porque é uma série voltada para diagnóstica, de fato. E aí, por que eu falei sobre isso? Primeiro, para indicar para vocês assistirem. Segundo, porque nessas séries é muito comum, especialmente quando traduzidos de outros países, de outras línguas para o português, essa glândula hipófise ela é muito chamada de glândula pituitária. Então é muito comum, especialmente quando a gente tem uma tradução, especialmente quando você vem de um texto, de um teórico do exterior, com outras línguas, do inglês, do espanhol, de qualquer outra coisa. Quando eles tratam da glândula hipófise, eles geralmente traduzem para português como pituitária. Então é muito comum em qualquer teórico você ver lá escrito ou ouvir a glândula hipófise ou glândula pituitária, que é a mesma coisa, tá, gente? Ela tem, em média, 12 por 8 milímetros de tamanho, né? O tamanho, ela é ovoide, certo? Ela tem uma cor cinza avermelhada, está abaixo do hipotálamo, já falar sobre ele também, na depressão do osso esfenóide. Isso aqui a gente sabe, né, gente? Depressão do osso esfenóide, nós temos lá a fossa, lá no esfenóide, nós temos a fossa hipofisária. Esfenóide, lembra aquele osso aqui? Certo? A gente, quando estudou lá posicionamento e anatomia e fisiologia do sistema locomotor, na disciplina de crânio e face, a gente vê especificamente essa fossa hipofisária que fica no osso esfenóide, é lá que fica fixada, né, a essa glândula hipófise, a glândula pituitária. Ela é fixada à superfície inferior do hipotálamo, certo? Então é colado uma na outra ali. É dividida em parte anterior, que é adenohipófise, e posterior, que é neurohipófise. Vamos já ver esses dois detalhes aí, gente. Então, a parte que vem na frente e a parte que vem de trás. Todo mundo sabe essa linguagem, eu espero, né? Linguagem técnica. Secreta 8 hormônios. 8. Então, por isso que eu disse que a hipófise tem uma importância gigantesca no nosso corpo, gente. Por quê? Porque a glândula hipófise e a glândula pituitária, que é a mesma coisa, ela secreta 8 hormônios. Então, ela afeta funções no nosso corpo de uma forma gigantesca mesmo, certo? E aí nós temos aqui essa região anatômica mais, né, da hipófise anterior. Nós estamos vendo aqui. Eu vou passar para vocês esse material em PDF para que vocês deem uma olhada com mais calma na anatomia, porque como a aula não é presencial, o máximo que eu posso fazer aqui é dizer o nome e mostrar onde é que fica. Mas a própria imagem faz isso. E aí, ó, nós temos a adenohipófise, certo? Que a primeira característica dela é que ela é altamente vascular. Então, a gente falou sobre isso no endométrio. Exatamente, o endométrio lá do útero, ele tem essa característica parecida, que é altamente vascularizado, né? Ou seja, nesses órgãos, no caso, tanto na adenoide quanto no endométrio, eles possuem uma carga sanguínea muito alta, fluxo sanguíneo muito alto, porque tem uma vascularização alta também, significativa, certo? Composta por tecido epitelial glandular, então a gente lembra do tecido epitelial, acho que vocês lembram disso, desde o ensino médio, né? Dispostos em cordões e folículos irregulares. Falamos de folículos nos intestinos, né? Naquele movimento que eles fazem para ajudar o transporte
no intestino lá, no caso do bolo alimentar. Sintetiza e libera 8 hormônios importantes. Quais são esses hormônios? Estão aqui os 8 hormônios da hipófise, né? Da adenohipófise, no caso, que é a porção anterior da hipófise. Então, está aqui os 8 hormônios. Nós temos a somatotropina, desculpe. Somatotropina, exatamente. Eu sempre boto esse R aí no meio. Então, ele controla o crescimento do corpo, seu crescimento tanto para cima quanto para o lado, né? Então, vamos tomar cuidado aí com o excesso. Mas é claro que esse hormônio, ele, desde que o ser humano não tem nenhuma patologia endócrina, ele controla o nosso crescimento. A gente vai ver que isso depende muito das informações que tem no nosso DNA. Então, tem gente que cresce muito, tem gente que não cresce tanto. Então, assim, vai depender muito de uma série de fatores. Aí temos também o segundo hormônio, que é a mamotropina. Esse próprio nome, a morfologia da palavra, já nos ajuda a descobrir de onde ele é, né? Ele estimula o crescimento da mama e também a secreção na mama feminina, é claro. Temos a adrenocorticotropina. A gente falou sobre corticoides, aonde foi? Eu citei corticoides em geral no, se eu não me engano, o sistema digestório também, que é um sistema que envolve vários outros sistemas, né? Então, essa adrenocorticotropina, ela controla a secreção de alguns hormônios corticais da glândula suprarrenal. Isso, lembrei. Falamos sobre corticoides nas glândulas suprarrenais, que citamos superficialmente lá no sistema excretor, sistema urinário. O quarto hormônio que é secretado é a tirotropina, que estimula a atividade da glândula tireoide, ou seja, uma glândula ajudando a controlar outra glândula no próprio sistema endócrino. Vou falar sobre a tireoide daqui a pouco, tá, gente? A tireoide também tem a ver com a somatotropina, né, em relação ao crescimento. Aí tem o hormônio estimulador do folículo, que estimula o crescimento e a secreção de estrógenos nos folículos ováricos e a espermatogênese no testículo. A gente acabou de falar sobre isso, que a hipófise ela tem essa função muito importante no sistema reprodutor. Falamos sobre isso, tem nossa aula aqui no canal do sistema reprodutor. A gente cita esses hormônios estimuladores de folículos. Tem o hormônio das células interticais, certo? Que ativa a secreção de andrógenos através do testículo. Também tem a ver com o sistema reprodutor. Hormônios luteinizantes induz a secreção de progesterona pelo corpo lúteo. Corpo lúteo, eu não vou mais nem citar, a gente falou na última aula do sistema reprodutor. Volta lá na aula, falamos sobre o corpo lúteo, falamos sobre essa série de hormônios aqui também. Superficialmente, né? A gente só não sabia da onde, não sabia não falamos ainda na aula passada da onde que saía. A gente está vendo que a origem desses hormônios, que são informações químicas para que haja uma fisiologia específica naquele órgão, nós falamos sobre eles no sistema reprodutor. E aí nós temos também o hormônio estimulador de melanócitos, que aumenta a pigmentação cutânea. Então, pigmentação, esses melanócitos aqui lembra de melanina, né? A gente sabe que é responsável pela pigmentação do nosso corpo. Então, vamos lá. A neurohipófise é aquela parte mais posterior, né, da hipófise, que é a glândula que nós estamos estudando agora, composta por tecido nervoso, aquela lá era tecido epitelial, agora tecido nervoso. Vamos falar do sistema nervoso. Gente, isso aqui é fantástico, essa parte aqui do nosso estudo. Sintetiza os hormônios, então tem propriedades químicas, né? Produz no hipotálamo transportadores de infundíbulo e armazenados na glândula até a utilização. Lembra que a gente falou sobre um órgão anexo do sistema digestório, que era a vesícula biliar? A ideia da vesícula biliar é apenas falando, é claro, da função digestória da vesícula, né? É apenas armazenar um líquido que é a bile, que é produzido no fígado, certo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o próprio hipotálamo, ele vai armazenar
alguns hormônios produzidos no desculpa. A hipófise vai armazenar alguns hormônios produzidos no hipotálamo até quando eles precisarem ser utilizados. Então, imagina que você precisa usar um hormônio, ainda tem que ser fabricado. Na verdade, ele já está pronto apenas para ser liberado. Impulsos nervosos utilizam a liberação dos hormônios da neurohipófise. Neurohipófise é a parte mais posterior, né? Como eu já falei da hipófise, e essa é uma região que vai ligar diretamente, vai acontecer uma interseção literal entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que aí, consequentemente, vai envolver uma série de outras coisas, certo? E aí é o seguinte, deixa eu tirar, vocês conseguem observar bem aqui, ó, a parte mais posterior da hipófise, que a gente chama de neurohipófise, tá? A gente vai ver agora a vasopressina, que é um antidiurético que controla a absorção de água através dos túbulos renais. A gente lembra que as glândulas suprarrenais, né, gente? Elas são responsáveis por enviar informações químicas para que o rim ele funcione da forma correta na hora correta. Então, tem hora que ele vai ter que fazer a filtração, tem hora que ele vai ter que liberar o sangue de volta, sem a ureia, sem qualquer coisa que venha acabar interferindo na qualidade sanguínea. Então, a gente já falou sobre isso no sistema urinário, inclusive. Vamos falar de novo no sistema circulatório, ou cardiovascular. Então, a gente vai ver que essa vasopressina vai ser um antidiurético que controla essa absorção de água através de túbulos renais. Então, vai meio que equilibrar a passagem de água. É a torneira lá que vai fazer com que entre água, pare de entrar água, quanto de água que tem que entrar no rim para fazer aquele equilíbrio de pH, aquele equilíbrio de fluidos em geral, né? E tem a ocitocina, que promove a contração do músculo não estriado do útero e da mama, certo? Então, gente, a gente falou para você, eu falei para vocês que, por exemplo, sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Existem algumas coisas que nós conseguimos controlar, outras coisas que nós não controlamos. Até conseguimos controlar, mas não precisamos. Por exemplo, abrir a boca. Meu corpo, naturalmente, ele só abre a boca quando eu quero abrir a boca. Então, se eu vou me alimentar, eu pego lá a colher, o garfo, a faca, alguma coisa, coloco na boca, eu abro minha boca de forma intuitiva, fecho, mastigo e faço tudo mais. Beleza. Essa é a parte, por exemplo, da digestão, que a gente chama de digestão mecânica, que nós controlamos. Só que existem outras coisas no nosso corpo que a gente não precisa controlar, porque o corpo faz isso automaticamente. Exemplo, respiração. Então, a respiração, eu estou aqui falando, dando aula para vocês, vocês estão assistindo essa aula nesse momento, mas vocês estão respirando sem nem lembrar que estão respirando. Porque o teu sistema nervoso periférico está fazendo isso sozinho, está contraindo o pulmão, relaxando, expandindo, relaxando e tudo mais. E acontece com uma série de outras coisas. Movimentos peristálticos, por exemplo, na própria uretra, no esôfago, também é muito conhecido esses movimentos. Então, assim, existem regiões do nosso corpo que o sistema nervoso ele vai controlar sem ter uma interferência, como é que eu posso dizer, consciente nossa, certo? E é basicamente o que vai acontecer com a ocitocina, tá? Então, na verdade, uma série de hormônios, especialmente no sistema reprodutor, eles vão acabar atuando de forma intuitiva no nosso corpo. É aquele famoso instinto. Então, isso aqui é um resumão que eu vou deixar para vocês aí, uma imagem que dá para vocês fazer um mapa mental, tá? Do que é a hipófise, essas primeiras glândulas que a gente viu, para que você consiga lembrar só essa primeira parte. Tem muita coisa ainda, tá, gente? Tem essas duas aqui, ó, hipófise e hipotálamo, tá? Vamos falar sobre a tireoide agora. Tô botando um acentozinho aqui, desculpa, tá? Oide é uma paroxítona, então precisa de acento, mas dá para entender. Vamos lá. Características, ela tem uma cor vermelha acastanhada. Não me perguntem que cor é essa, mas é isso aí, tá? Ela é altamente vascularizada, característica também do hipotálamo e da hipófise. Um fluxo sanguíneo bem significativo. Ela é antero-inferior ao pescoço. O que é antero-inferior? Parte de baixo, mas na parte da frente. Tem mais ou menos aqui, ó, o pescoço.
parte de baixo da base do pescoço. Anterolateral a traqueia, na parte da frente da traqueia, só que lateral, certo? Logo abaixo da laringe, no nível entre a quinta vértebra cervical e a primeira torácica. A quinta vértebra cervical, C5 e T1, né, gente? Entre a C5 e a T1 nós temos isso aí. Então, para a gente que faz radiologia, para vocês que fazem radiologia, é muito mais fácil pegar esse mapa aqui, ó, e fixar aqui entre C5 e T1. Beleza, já sei onde é que é. Pelo amor de Deus, tem que saber. A essa altura do campeonato tem que saber. Pelo menos isso é o básico do básico. Vamos lá. Possui lobos direito e esquerdo conectados entre si pelo estímulo. Por isso que a gente falou, gente, que ela é também, nesse tópico anterior aqui, eu estou apontando como vocês estivessem vendo, o mouse aqui, ó, que ele fala que ela é anterolateral, ela é na frente e na lateral. Só que não falou se é lateral esquerda ou direita, né? Por quê? Porque, na verdade, são as duas. A tireoide, uma glândula que tem dois lóbulos, né? O direito e o esquerdo. Parecido com os lóbulos lá do pulmão. Vamos lá. Só uma pausa aqui, porque tem alguém me ligando, importante. Continuando aqui, gente, cada lobo, direito e esquerdo, eles possuem cerca de 5 centímetros de comprimento, está envolvida por um tecido conjuntivo com 2 tipos de células. Olha que bacana. Nós temos as foliculares e as parafoliculares. As foliculares localizadas nos folículos tireoidianos e as parafoliculares localizadas entre os folículos. Por isso que a gente chama de parafoliculares. Gente, para fins de conhecimento mesmo, concurso e formação, revisem formação celular, biologia básica da célula, membrana, como é que a célula é formada, membrana plasmática, núcleo, esse tipo de coisa, tá? Os tecidos, o que é um tecido conjuntivo, o que é um tecido epitelial, certo? Tecido adiposo, que é muito comum, né, infelizmente. Então, revisem tudo isso, que é muito importante para que a gente consiga entender essa linguagem aqui de uma forma bem bacana. A gente não tem tempo de estar explicando detalhe por detalhe toda vez. Então, revisem lá. Eu vou até tentar preparar depois uma videoaula extra, tá? Para postar aqui no canal sobre a formação celular. Folículo tireoidiano são unidades secretoras. Secretoras de quê? Nós estamos no sistema endócrino, secretoras de hormônios, né, gente? A base do sistema endócrino são hormônios. As células foliculares secretam e armazenam 2 hormônios, tá? Quais são esses? Os triodotironina. Eu sei falar isso aqui rápido, gente, mas é porque enrola muito, certo? Então, eu prefiro falar mesmo triodotironina, aí, ó. A gente chama de T3, muito mais fácil, tá? T3 aí. Estimulador principal do ritmo metabólico da célula. Ação muito poderosa e imediata. Se você seguir o meu conselho que eu falei sobre revisar como que acontece a célula pode se reproduzir. A gente falou sobre isso, gente, no sistema, quando está falando sobre câncer de colo de útero, eu falei sobre o sistema reprodutor, aula 2, está aqui no canal, tá? Eu falei um pouco sobre isso, sobre a reprodução celular e sobre os tipos de reprodução celular que existem, tá? Então, não vou falar muito sobre isso por conta do tempo, mas está lá na nossa aula 2, sistema reprodutor. E aí nós temos também o tetra e tetra. Ó, tem o triodotironina e o tetraidotironina. Trio e tetra. Isso vem aí de 3, T3 e tetra 4, tá? T4 ou tiroxina, e tem uma ação importante, porém lenta, certo? A grande diferença entre a T3 e a T4 é justamente, esse hormônio T3 e T4 é justamente que as duas têm uma importância significativa no ritmo metabólico, só que o hormônio T3 ele acontece, quando ele é excretado, ele produz uma reação imediata. O T4 ele tem uma ação um pouco mais lenta, mais a longo prazo. Quando o corpo quer uma coisa a curto prazo, é agora, vamos lá usar T3. A longo prazo, vamos usar T4, é mais ou menos isso. Não é exatamente isso, é mais ou menos isso para fim de entendimento, tá?
As células parafoliculares secretam calcitonina, regulam o metabolismo de cálcio, principalmente suprindo a reabsorção óssea. Essa parte aqui é bem bacana, que são as parafoliculares, que secreta apenas um hormônio, se eu não me engano. Então, as foliculares, as células foliculares da tireoide possuem dois hormônios, secretam dois hormônios, T3 e T4, e as células parafoliculares produzem, ou secretam, melhor dizendo, um hormônio que é a calcitonina, que essa calcitonina é muito importante a gente conhecer, a gente como técnico de radiologia, porque a gente trabalha muito com osso, né? A gente trabalha muito com formação óssea, com calcificação em geral, e a regulação do metabolismo de cálcio no corpo, e especialmente nessa reabsorção reabsorção óssea, quando acontece, por exemplo, uma fratura, e aí você precisa colar de novo, aquilo que a gente chama na nossa linguagem de calcificação, acontece graças à tireoide liberar esses hormônios de calcitonina. E é claro que para isso eu preciso de cálcio, e para isso eu preciso me alimentar bem, preciso que o meu sistema digestório esteja funcionando corretamente, aí eu preciso que o circulatório esteja também, para poder esse cálcio chegar até o sistema endócrino. E o sistema endócrino só vai funcionar bem se o sistema nervoso estiver funcionando, e a gente sabe que um sistema ele vai dependendo do outro para que todo o nosso corpo tenha essa qualidade que ele tem quando nós estamos saudáveis. Né? Olha aqui, gente. Essa imagem aqui é perfeita para que a gente visualize aonde que fica a tireoide. Também aqui um pouco abaixo da traqueia, fica lá entre a C5, a quinta cervical, e a T1, primeira torácica. Então aqui lobo direito, lobo esquerdo. E aí nós temos aqui a tireoide, ó, que é a glândula, e aí colada aqui na tireoide, aqui embaixo, ó, aqui, nós temos as glândulas paratireoides. Tudo isso aqui, gente, secreta hormônios importantíssimos no nosso corpo. É muito comum, infelizmente, patologias na tireoide, hipertireoidismo, com uma atividade muito alta da tireoide, ou hipotireoidismo, que é uma atividade muito baixa. Em alguns casos pode fazer cirurgia, em outros casos não. Já vejo isso aí em patologias do sistema endócrino. Vamos lá para as paratireoides. Acho que isso aqui também precisaria de um acento. Então, paratireoides são pequenas estruturas ovoides e lentiformes, são bem fininhas, a gente acabou de ver uma imagem. Tem a cor marrom avermelhada, 30 miligramas, tá? Situa-se entre as margens do lobo posterior e a glândula tireoide e sua cápsula. Vimos agora geograficamente onde é que fica, então, perfeitamente. Geralmente existem duas de cada lado, superior e inferior. Geralmente, tá, gente? Isso aqui pode acabar acontecendo uma variaçãozinha de paciente para paciente. Tem paciente que só tem duas, tem paciente que tem três. Isso aqui varia muito, tá? Mas a grande maioria da população possui 4, tá? Possui 4 paratireoides, 2 embaixo, 2 em cima. 2 de cada lado. Cada glândula paratireoide possui uma fina cápsula de tecido conjuntivo com septos intraglandulares. Vamos ver já isso aqui na imagem, tá? Então nós temos aqui, ó, a tireoide e nós temos esse negocinho aqui amarelo em destaque que a gente chama de paratireoide, né? As glândulas paratireoides secretam um hormônio específico que é o paratireóideo. É bom que esse hormônio aqui é fácil da gente falar, né? Ele controla o nível e distribui cálcio e fósforo. Atua em 3 órgãos-alvo: ossos, trato digestório e rins. O efeito geral do PTH é o aumento dos níveis plasmáticos de cálcio e a diminuição dos níveis plasmáticos de fosfato. A gente está fazendo algum exame que vai ver o nível de hormônio, a gente vê esse PTH, tá? Esse hormônio PTH que você vê lá no exame PTH, sabe o que é isso? É o exame paratireoide, é o hormônio paratireoide, certo? Então, ossos, trato digestório e rins são os órgãos que que recebem essa secreção de hormônios diretamente das paratireoides. Glândulas suprarrenais, falamos um pouco sobre ela e prometemos lá no sistema digestório falar um pouco sobre elas aqui no sistema endócrino. Então, elas são pequenas, amareladas e achatadas. 5 gramas, muito pequenas. A gente sabe que o rim ele já tem um tamanho pequeno, né? Em relação aos outros órgãos.
e as suprarrenais ficam bem pequenininhas em cima dos rins, geralmente. 50 milímetros vertical, 30 milímetros transversal e 10 milímetros na dimensão anteroposterior, situado em cada extremidade superior do rim, circundadas por tecido conjuntivo contendo muita gordura periférica, certo? Então, ao redor dela tem muita gordura, tecido adiposo. Envolvidas pela face renal, mas separadas por rins do tecido fibroso. Vimos essa anatomia das suprarrenais, sistema digestório, tem a nossa aula aqui, tá? Tô falando aqui como se o card estivesse aqui, mas tem aqui no canal, tá? Uma glândula suprarrenal seccionada revela um córtex externo, de cor amarelado e formado por uma massa principal de uma fina medula vermelho escuro, formando cerca de 10% da glândula. Medula completamente envolvida pelo córtex. Beleza? Então, a gente está vendo que essa glândula possui medula. 10% dela é medula, né? Então, a gente vai ver que medula, uma das características da medula é a produção de alguma coisa específica para ser usado naquela glândula. É como se fosse a fábrica, um núcleo lá no meio do órgão, que fabrica aquilo que o órgão precisa para ajudar o corpo a funcionar corretamente. O córtex suprarrenal, ele secreta hormônios chamados esteroides, muito, muito conhecido, né, os esteroides, essencial para a vida, letal sem terapia de substituição. Exerce considerável controle sobre linfócitos e tecido linfático. No sistema cardiovascular, a gente vai falar sobre o sangue, mas também vai falar sobre a linfa, que infelizmente não é muito conhecida, mas a gente que é profissional da saúde precisa dominar, tá, gente? Ver o que são linfócitos e o que é tecido linfático. E qual a diferença entre linfa e sangue. É a mesma coisa? Vamos responder isso na próxima, acho que é a próxima aula. Ó, nós temos essa glândula que tem essa anatomia aqui, ó, a glomerulosa. A gente lembra dos glomérulos, né, que vem do sistema urinário, a fasciculada e também a reticulada. Isso aqui vocês podem ver aí a anatomia em casa no slide, tá? Medula suprarrenal. Essa parte da interna da glândula. Eu falei agora há pouco, a medula ela é como se fosse a fábrica daquilo que a glândula vai precisar. Então, essa medula suprarrenal é justamente a medula que forma 10% da glândula suprarrenal e que fica basicamente no meio, na parte interna da glândula. Ela é considerada uma extensão ou parte simpática do sistema nervoso autônomo. Ou seja, sistema nervoso autônomo é aquilo que eu falei agora há pouco. Vamos lembrar. Aquilo que o nosso corpo ele controla sem que nós controlemos diretamente, tá? Movimentos peristálticos, respiração, o próprio controle dos sistemas, entre outras coisas. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele automaticamente ele vai controlar e nos dar qualidade de vida. Pequenos grupos de neurônios ocorrem na medula. Olha isso, gente. Não é medula qualquer, é nessa medula da glândula suprarrenal. Tá? Aqui, ó, suprarrenal. O que mais? Vamos lá. Esses são classificados como aminas, grupo químico corticol, denominado corticolaminas. Então, corticol também aqui nas glândulas suprarrenais. Quem tiver em dúvida do que são corticoides, melhor dizendo, vai lá para a aula do sistema digestório, a gente fala sobre isso, e no sistema digestório, sistema urinário, tá? Tá aqui no nosso canal. A medula suprarrenal, ela secreta 2 hormônios. Vamos falar sobre esses hormônios agora. Epinefrina, que é muito conhecida também, tá? Tá aí entre parênteses, adrenalina. Possui efeito acentuado sobre o metabolismo de carboidratos. Então, quando a pessoa, por exemplo, entra em coma, para tentar tirar o paciente do coma, a gente pode injetar uma quantidade significativa de adrenalina. Tá? Então, ele possui um efeito sobre o metabolismo, a pessoa fica agitada. O pessoal fala, eu gosto de adrenalina, que no contexto social fala de uma coisa muito agitada, então eu vou pular de paraquedas, aquele desespero, ninguém pula de paraquedas assim de boa, não, legal, estou ouvindo aqui MPB e tudo mais.
Geralmente o cara pula de paraquedas é muito doido, pula e sorri, grita e tudo mais. Só fica tranquilo se desmaiar, né? Mas aí já é outro problema. E além da epinefrina, né, nós temos também a norepinefrina, que também é muito conhecido, que a gente chama de noradrenalina, possui aceleração do coração, vasoconstrição e pressão sanguínea elevada. Como eu falei, norepinefrina também pode ser utilizada para o aumento de batimentos cardíacos. Se o paciente está com taquicardíaca, a gente pode administrar também. A gente que eu falo, gente, a gente é pessoa da saúde, mas nós como radiologista não podemos, tá? Injetar nenhum tipo de medicamento no paciente, não é a nossa função. Deixa para o médico isso. Apenas para fins de informação, tá? Então, produzidos em situações de emergência e estresse. Efeitos: conversão de glicogênio em glicose no fígado, elevação do padrão metabólico das maiores células, da maioria das células, e a dilatação dos brônquios. Ah, bacana, gente, dilatação dos brônquios, porque é o seguinte, é muito comum, em casos de emergência, o paciente ter os brônquios contraídos por alguma patologia. Então, o paciente não consegue mais respirar. O pulmão ele fica meio que sob uma pressão e não consegue mais expandir, certo? E aí o paciente, o médico vem correndo, pega uma agulha desse tamanho de norepinefrina, coloca direto no pulmão e injeta. E aí, automaticamente, por ser um hormônio que produz uma aceleração do coração e também uma dilatação dos brônquios, que a gente vai ver no sistema respiratório, que é a parte mais importante do pulmão, né? O mais macroscópica do pulmão, vamos dizer assim. Quando os brônquios se dilatam, a gente consegue fazer com que o ar ele circule novamente por dentro dos pulmões. Isso pode salvar, geralmente salva o paciente, pelo menos para que o médico tenha tempo de saber o que está causando algum problema no paciente. Então, é muito comum, especialmente nas séries que eu citei para vocês, é muito comum o paciente estar morrendo lá e o médico vai lá e injeta diretamente no pulmão do paciente. Como o pulmão são órgãos muito grandes aqui, não tem como errar, né? Botar um pulmão para funcionar a partir de hormônios diretamente no órgão. Então, muito bem pensado aí pela medicina. Pâncreas. Até que enfim, a professora aí botou o acento aí no local certo. Vamos lá. O pâncreas, gente, do sistema endócrino, acredito que seja o mais conhecido, né? Só que muita gente não lembra, muita gente leiga, é claro, não lembra, não sabe que o pâncreas é uma glândula endócrina, não é um órgão especificamente, tá? Existe uma diferença significativa em relação a um órgão e a uma glândula, certo? Então, o pâncreas, ele é um órgão alongado na parte superior do abdômen, do duodeno até o baço, tá? Então, a própria altura aí usa a expressão órgão, que eu acabei de falar. Não, é melhor evitar, tá, gente? Então, órgão é uma coisa, glândula é outra, certo? As células produtoras de hormônios são ilhotas pancreáticas, certo? O pâncreas humano pode conter mais de 1 milhão de ilhotas, geralmente mais numerosas na cauda. Essas ilhotas possuem 2 tipos de células. Endocrinócitos alfa, produzem glucagon, e endocrinócitos betas, que produzem insulina, certo? A insulina, gente, ela é geralmente muito mais atribuída ao pâncreas, porque geralmente as patologias mais comuns é quando há um descontrole dessa quantidade de insulina, ou quando ela é muito alta, ou quando ela é muito baixa, certo? E aí, infelizmente, existe um número gigantesco de pacientes com problemas endócrinos no pâncreas, especialmente diabetes, né? E aí a gente vai hipoglicemia, hiperglicemia, tudo isso. E aí a gente vai acabar ouvindo mais falar sobre o pâncreas por conta dessas características. Qual a ação do glucagon, ou glucagon? Nome estranho, né? Aumenta a glicose sanguínea de 2 maneiras, estimulando a conversão do glicogênio em glicose no fígado e estimulando a conversão de proteínas em glicose. Então, nada mais é do que uma conversão química, tá, gente? E a ação da insulina diminui os níveis de glicose através de 2 mecanismos. Aumenta o transporte de glicose no sangue para o interior das células e estimula as células a queimar a glicose como combustível. Então é o seguinte, as células precisam respirar, e para respirar, para que ocorra a respiração celular e outras atividades da célula, elas precisam de um combustível. E o combustível é glicose, certo? É glicose em geral. E
a insulina, ela tem essa função de diminuir o nível de glicose, certo? Quando o nível está muito alto de glicose. Então, como? As células vão trabalhar mais, consequentemente vão gastar mais combustível. Se o combustível é glicose, vai diminuir o número de glicose, certo? E existe um outro mecanismo que é aumentar o transporte de glicose no sangue para o interior das células. Porque é o seguinte, ó, a partir do momento que eu uso mais glicose na célula, a célula vai precisar de mais glicose. Por isso, preciso que o sangue transporte mais glicose, consequentemente, a quantidade de glicose no sangue vai diminuir significativamente. Nós temos bem aqui, gente, o pâncreas, tá? O pâncreas, a parte mais amarelada. E aí nós temos as ilhotas pancreáticas. Deixa eu só deixar claro bem aqui em relação ao que é um órgão, para que a gente não cometa nenhuma gafe aqui em pleno YouTube, né? Deixa só a gente vai continuar essa aula depois. Então, deixa eu só interromper o compartilhamento e terminar aqui. Seguinte, a glândula, dependendo do teórico, o pâncreas pode ser considerado um órgão, certo? Acabei de falar que não, tudo mais, porque é uma confusão. Geralmente, eu estava dando uma pesquisada e os teóricos falaram o seguinte: é um órgão, o pâncreas, só que a função endócrina do pâncreas, que você vai lembrar é o seguinte, que o pâncreas não tem só função endócrina, tem inclusive função digestória, né? Ou digestiva. Existe o ducto pancreático que vai sair lá no intestino delgado para que a gente consiga usar esse líquido pancreático na digestão química, certo? Mas é claro que a principal função do pâncreas é uma função endócrina, mas essa função ela acontece não no pâncreas em si, no órgão, mas naquilo que a gente chama de ilhotas pancreáticas, certo? Então, o órgão em si seria uma espécie de coletivo dessas ilhotas, várias ilhas. Imagina a Austrália, por exemplo. A Austrália é formada por milhares de ilhas. Desde a Austrália? Acho que é, certo? Então, a Austrália é o total, mas cada ilha tem um nome específico. Então, nós temos as ilhotas pancreáticas e esse coletivo de ilhotas a gente chama de pâncreas, que pode ser considerado um órgão sem problema nenhum, só que a gente sabe que essas ilhotas são glândulas endócrinas, ou seja, a função delas, endócrinas, é claro, é de produção e excreção, secreção, melhor dizendo, de hormônios, certo? Especialmente de inibidores de insulina no sangue, de glicose no sangue, certo? A gente vai pausar a aula por aqui e aí vai ter a segunda parte, é claro, para a gente encerrar a parte do sistema hidrógeno. Tchau, tchau. Até a próxima.